Eu não me importo se entrarmos para a história como bárbaros, de 2018. A história começa com a protagonista Mariana Marin, no Museu Nacional Militar de Bucareste, onde ela está escolhendo armas, roupas e acessórios para a encenação de uma reconstituição em praça pública de um momento polêmico da história romena. Nesse momento tem-se a tão desgastada e recentemente tão explorada quebra da quarta parede. Mas aqui ela é muito bem utilizada para a atriz apresentar a sua personagem e convidar o público para o filme. Mariana é uma diretora de teatro bastante comprometida com a história nacional romena e aparentemente tomou para si a responsabilidade de levar a verdade ao seu povo, que ela julga que ignora a própria história. E pela encenação que está por vir, poderá trazer luz a um dos episódios mais vergonhosos e desonrosos da história da humanidade, e que foi promovido pelo governo de seu país, e segundo ela não é ensinado nas escolas, e é ignorado pela maioria da população. E todos têm que saber. A vida de Mariana não está sendo fácil. Desde o início desse trabalho, sua relação com seus atores, que são todos amadores, tem sido bastante atribulada, pois muitos não pactuam com sua visão sobre os acontecimentos que estão reconstituindo. E vários comentários ao seu redor vão reforçando a ideia de que talvez parte da população esteja mais interessada em manter o perfil de vítima durante o regime soviético e apagar o papel de opressor durante a Segunda Guerra Mundial. Mas será que é isso mesmo? Eles querem apagar? Existe um constrangimento histórico? Cui nu-i place, e liber să plece și să-și asume consecințele care decurg de aici. Eu o să și plec. Oricum asta nu e regie. Zău! Mă înveți tu pe mine regia? Da! Extraordinar! A protagonista, Mariana Marin, é interpretada por Ioana Jacob, uma atriz jovem, porém bastante experiente do teatro romeno, que fez nesse trabalho sua estreia como protagonista de produções cinematográficas. Quando Mariana não está trabalhando, a vemos em seu apartamento pesquisando e lendo em voz alta textos históricos que nos colocam dentro do contexto do roteiro que será encenado. Percebemos que a personagem deseja colocar a visão dos romenos nos trilhos, para o caminho que ela acha correto. Só que a sua própria vida pessoal e amorosa não está lá tão arrumada, mas afinal todos carregamos nossas idiosincrasias. Alguns dizem que Mariana é o alter ego do diretor Radu Jude, principalmente no diálogo entre a diretora e o personagem Movila, quando ele propõe que ela troque o tema do evento por algo que retrate a violência do período comunista, e ela diz que o fará em seguida. O próximo filme do diretor seria justamente sobre o regime comunista conduzido por Nicolae Ceausescu, Uppercase Print, de 2020. Claro que os personagens sempre expressam algo de seus autores, mas Mariana é muito mais uma homenagem à poeta romena Mariana Marin. Sim, de mesmo nome. Falecida em 2003 e que foi calada pela censura de Ceausescu. Radu deu liberdade à poeta através de seu filme, para que ela possa dizer o que pensa, sentir raiva e expressá-la, ter conflitos pessoais e emocionais pesados, mas poder tomar as próprias decisões como cidadã e como mulher, principalmente. É bonito, é poético, é uma dessas sensibilidades criativas de Jude, que quem o acompanha admira tanto. O foco da encenação é o episódio acontecido em outubro de 1941, um evento que alguns historiadores mais tarde apontaram como um precursor do Holocausto nazista. Tropas romenas se aliaram às forças nazistas para assassinar entre 25 mil e 34 mil judeus na cidade ucraniana de Odessa. A frase título do filme é parte do discurso do ministro das Relações Exteriores, Mihai Antonescu, anunciando a atrocidade que estava por vir.
Antes de mudar de lado para lutar contra a Alemanha em 1944, o ditador militar da Romênia, Marechal Ion Antonescu, presidiu uma política de limpeza étnica em massa, que só não foi maior do que as ações genocidas do próprio Hitler. Cerca de 380 mil pessoas, sendo judeus, ciganos e outras minorias, foram massacradas. Antonescu foi julgado e executado por seus crimes de guerra em 1946. Mas não pense que se trata de mais um filme sobre a Segunda Guerra, pesado e dramático. Não. Em primeiro lugar, é uma abordagem de um episódio promovido pela Romênia e contado sob o ponto de vista de realizadores romenos, o que é pouco retratado no cinema internacional e só por isso já vale a pena assistir. Além de ter um clima cômico e irônico, que é trazido pelas discordâncias dos atores amadores e principalmente pelo antagonista, Konstantin Movila, o funcionário da prefeitura. Konstantin Movila é interpretado por Alexandru Dabija, grande ator e diretor do teatro romeno, que passou a trabalhar com Radu Jude em um curta, Shadow of a Cloud, de 2013, depois em Aferim, de 2015, e então em Bárbaros, de 2018. O personagem é um representante da prefeitura, talvez seja um secretário de cultura ou algo assim. Ele aprovou o financiamento do projeto da reconstituição em praça pública, mas só depois foi entender do que se tratava, e tenta ostensivamente, com várias estratégias retóricas, convencer Mariana Marin a mudar tudo, pois ela irá ofender o público com a representação do massacre de Odessa e com o dinheiro do contribuinte. Segundo ele, o espetáculo será um insulto aos heróis caídos da história da Romênia. Movila acusa Mariana de promover uma espécie de darwinismo histórico dos massacres, pelo qual algumas dessas atrocidades são lembradas intensamente e outras são convenientemente esquecidas. E ela quer encenar publicamente justamente um episódio do qual ninguém se lembra e é totalmente negativo para a imagem do país. Mas por trás desse cinismo de Movila estão algumas verdades amargas. Scrieți dumneavoastră o carte subțire sau faceți o piesuță de teatru. Nu băgați chestia asta în ditama evenimentul public. Acompanhamos uma batalha bastante inteligente entre os dois, com muitas citações de personalidades históricas, mas não comprometem a compreensão da narrativa e de forma alguma torna-se chato. O conjunto de argumentações é incrível, nos levando a reflexões sobre a utilidade ou futilidade da arte, em abordar o passado vergonhoso, sangrento e complexo de qualquer nação. Movila, com seu humor ácido, é um alívio cômico, em contraposição a toda a tensão vivida por Mariana. Afinal, é ela que está na corda bamba, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Ele é um personagem sedutor e é quase impossível ficar com raiva, mas ficamos. Um outro personagem que merece destaque é Traian, interpretado por Alex Bogdan. É uma espécie de diretor de elenco e de cena, braço direito de Mariana. É um personagem espirituoso, engraçado, que consegue conciliar os conflitos entre a diretora e o elenco, e é graças a ele que será possível concretizar o evento. Bárbaros é filmado em tomadas longas, com uma estética documental, e sons puramente diegéticos. Não há trilha sonora externa. Para muitos, talvez seja considerado um filme longo, que se detém às vezes em materiais de arquivos como fotos e vídeos, o que é bastante presente nos trabalhos desse diretor, e fundamental para sempre nos lembrar que o pano de fundo histórico é absolutamente real. Radu Jude, assim como Christian Petzold fez em Trânsito, também de 2018, não fez um filme sobre o passado. Ele traz fortes impressões de que o que levou àquela guerra e as ferramentas como o antissemitismo e outros preconceitos étnicos permanecem profundamente enraizados na Europa do século XXI.
e que o ultranacionalismo é uma ameaça à espreita. Mas, diferentemente do que fez Petzold, aqui há uma conclusão enfática, não somente uma sugestão. O desfecho desse filme, embora não seja retumbante do ponto de vista cênico, nos deixa boquiabertos, paralisados, e traz à tona esses conceitos muito discutidos ultimamente, sobre bolhas de convivência. Podemos dizer que um certo grupo de pessoas é alienado ou que há vários tipos de alienação, como a alienação intelectual. Mariana, apesar de conhecer profundamente a história da Romênia, estava atenta ao seu entorno? Radujude, em entrevistas, afirmou que seu país assumiu oficialmente a responsabilidade histórica pelo genocídio romeno, pois era um dos requisitos para entrar para a comunidade europeia. Então, oficialmente não sofreu censuras à sua obra, mas sentiu resistências na opinião pública, que foram desde ataques à linguagem do filme até ao seu conteúdo, porque a reatividade popular ao tema mostrada no filme não é ficcional, embora não seja generalizada. Esta obra traz questões quentíssimas e não é sobre a Romênia. Aplica-se a qualquer nação, é só estar atento ao noticiário internacional. Radujude é um diretor bastante conhecido em festivais internacionais e tem seu trabalho sempre presente em mostras internacionais de cinema no Brasil, em particular a Mostra Internacional de São Paulo. Esse filme foi assistido na icônica edição da Menina Natureza. Jude é um explorador de episódios sombrios da história de seu país e um pesquisador tanto de materiais de arquivo quanto de linguagens. Seus filmes sempre são surpreendentes. Premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim em 2015 por Aferin, e em 2021, ano em que estamos, acabou de receber o Urso de Ouro por Bad Luck Banging or Looney Porn. Se você não conhece o diretor e o maravilhoso novo cinema romeno, comece pelos Bárbaros, ele está disponível por aí. Vai no mínimo ser divertido e te dar uma experiência reflexiva sobre história e política. Um bom filme para você. Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu libertatea de acțiune totală, cu posibilitatea de purificare etnică și revizuire națională. Dacă este nevoie, să se tragă cu mitraliera. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Imperiul Roman a comis o serie de acte de barbarie împotriva... Am uitat de el. Nu mai avem unde să-l băgăm. Aoleu, nu pot să cred. 7, 4, 5...